Quantas vezes você já fez tudo certo e mesmo assim ficou para trás? Quantas vezes você trabalhou mais, se esforçou mais, foi mais honesto, mais dedicado que todo mundo ao seu redor e no final viu aquela pessoa que faz metade do que você faz receber a promoção, o reconhecimento, o respeito? Você já se perguntou por que pessoas medíocres chegam a posições de poder enquanto pessoas competentes ficam invisíveis? A resposta é simples e brutal. Você não conhece as regras reais do jogo. E Maquiavel já sabia dessas regras há 500 anos. O problema não é você. O problema é que te ensinaram a jogar um jogo que não existe. Te disseram que trabalho duro leva ao sucesso, que competência é reconhecida, que ser uma boa pessoa basta, que honestidade gera confiança, que mérito vence. Mentira. Tudo mentira bem intencionada que te deixa vulnerável num mundo onde outras pessoas estão jogando pelas regras reais, enquanto você está jogando pelas regras do conto de fadas. Maquiavel observou reis, papas, políticos, famílias poderosas e percebeu padrões que se repetem eternamente. Ele mapeou as leis invisíveis do poder. E essas leis continuam funcionando exatamente da mesma forma em 2026, no seu trabalho, nas suas relações, na sua vida social. A diferença é que agora essas regras estão disfarçadas de discurso motivacional, de cultura corporativa, de networking, de marca pessoal. Mas por baixo da embalagem moderna são as mesmas regras brutais de sempre. E se você não aprende essas regras, você não apenas vai perder, você vai ser usado. Você vai ser a ferramenta que constrói o sucesso dos outros, enquanto o seu próprio potencial apodrece invisível. Primeira regra, que Maquiavel dominava. Poder não vem de competência, vem de visibilidade. Tem uma pessoa no seu trabalho agora, você sabe quem é. Aquela pessoa que sabe menos que você, entrega menos que você, trabalha menos que você. Mas ela está sempre nas reuniões certas, sempre faz os comentários certos na hora certa, sempre aparece nos projetos de sucesso e magicamente desaparece quando as coisas dão errado. Ela posta no LinkedIn, ela manda e-mail copiando gente importante, ela cria narrativa em torno do próprio nome. E você? Você está nos bastidores fazendo o trabalho de verdade, acreditando que alguém vai notar, que competência fala por si mesma. Não fala. Nunca falou. Maquiavel dizia que os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, porque todos podem ver, mas poucos podem sentir. Traduzindo, as pessoas te avaliam pela aparência de poder, não pelo poder real, pelo símbolo, não pela substância. Você pode ser a pessoa mais competente da sala, mas se ninguém importante te vê sendo competente, você é invisível. A regra é cruel, mas clara. Se você quer poder, você precisa ser visto tendo poder. Se você quer reconhecimento, você precisa construir visibilidade estratégica. Não adianta ser bom no que faz se você faz isso em silêncio. O mundo não recompensa mérito escondido. O mundo recompensa performance pública de valor. E enquanto você acha isso superficial, injusto, errado, outras pessoas estão usando essa regra e passando na sua frente. Segunda regra: as pessoas seguem quem parece confiante, não quem é mais sábio. Você já reparou como em toda reunião existe aquela pessoa que fala com absoluta certeza sobre coisas que ela claramente não domina completamente? E como as pessoas na sala acreditam nela, mesmo quando você, que realmente sabe do assunto, tá lá, calado, porque quer ter certeza antes de falar? Isso não é coincidência, é psicologia de poder. Maquiavel entendia que pessoas não querem verdade, elas querem certeza. Elas querem alguém que pareça saber para onde ir, mesmo que esse alguém esteja improvisando. Porque incerteza gera ansiedade, e o cérebro humano foge de ansiedade. Então, quando você hesita, quando você pondera, quando você diz, preciso pensar melhor sobre isso, você pode estar sendo sábio, mas você está perdendo a autoridade. A pessoa que diz com convicção, eu sei exatamente o que precisamos fazer, mesmo quando não sabe, ganha influência. A pessoa que admite dúvidas, que mostra processo de pensamento, que é honesta com limitações, perde espaço. Isso não significa que você deva fingir saber de tudo. Significa que confiança projetada vale mais do que conhecimento demonstrado quando se trata de ganhar seguidores. E poder é sobre ter seguidores, não sobre estar certo sozinho. Terceira regra, e essa dói.
Generosidade sem limites te transforma em ferramenta. Você é aquela pessoa que sempre ajuda, sempre empresta, sempre dá uma força, sempre está disponível. E você acredita que isso constrói lealdade, constrói reciprocidade, constrói valor. Não constrói. Constrói dependência unilateral onde você serve e os outros são servidos. Maquiavel dizia que generosidades excessivas te empobrecem e te tornam desprezível. Porque quando você dá demais, você ensina às pessoas que você é fonte inesgotável. Você remove escassez. E sem escassez não há valor percebido. Você vira recurso, não vira aliado. As pessoas te procuram quando precisam, não porque te valorizam, mas porque você é útil e previsível. E tem mais. Quando você finalmente precisa de algo, essas mesmas pessoas desaparecem. Por quê? Porque você nunca cobrou reciprocidade. Você nunca estabeleceu que ajuda é troca, não é caridade infinita. Então, na cabeça delas, elas não devem nada a você. Você só estava fazendo o que você sempre faz. Está disponível. A regra brutal é: seja generoso estrategicamente, com quem demonstra reciprocidade real. Corte generosidade de quem só recebe. Isso não é ser mau, é ser inteligente. Quarta regra: controle a narrativa ou a narrativa te controla. Tem uma situação acontecendo agora em algum lugar. Alguém cometeu um erro no trabalho e duas pessoas estão envolvidas. A primeira pessoa fica calada, achando que se ela fizer um bom trabalho dali para frente, as pessoas vão esquecer o erro. A segunda pessoa imediatamente começa a construir a narrativa. Ela manda e-mail explicando o contexto, ela conversa com pessoas-chave, ela molda como a história vai ser contada. Adivinha quem sai ileso e quem carrega a culpa? A segunda pessoa, sempre. Porque Maquiavel sabia que percepção é realidade. Não importa o que realmente aconteceu, importa a versão que fica registrada na memória coletiva. E quem conta a história primeiro, com mais clareza, com mais convicção, é quem define a verdade oficial. Você pode ser vítima de uma situação, mas se você não controla a narrativa, você vira vilão. Você pode ter razão, mas se a outra pessoa conta a versão dela melhor, mais rápido, para mais gente importante, a razão dela vira a realidade. Isso funciona em tudo. Disputas no trabalho, conflitos em relacionamentos, brigas em grupos de amigos. Quem controla a narrativa, controla a realidade social. E se você acha isso manipulação, beleza, continue achando enquanto outras pessoas reescrevem sua história sem você nem perceber. Quinta regra: amizades são alianças, e alianças precisam de interesse mútuo. Maquiavel foi odiado por dizer isso, mas é verdade. Não existe amizade pura no jogo de poder. Existe simpatia, existe afinidade, existe conexão genuína. Mas quando envolve posições, recursos, influência, toda relação tem uma dimensão de interesse. E fingir que não tem é ingenuidade que te machuca. Pensa nas suas amizades no trabalho. Quantas delas sobrevivem quando uma de vocês muda de empresa? Quantas delas continuam quando vocês não estão mais no mesmo círculo social? Poucas. Por quê? Porque aquelas relações eram funcionais, eram baseadas em proximidade, conveniência, utilidade mútua. Não é cinismo, é observação. Maquiavel diria: entenda o que mantém cada aliança viva. Pode ser afeto real, mas provavelmente tem interesse estratégico também. E quando o interesse acaba, a aliança enfraquece. Isso significa que você deve ser falso? Não. Significa que você deve observar padrões. Quem te procura só quando precisa? Quem desaparece quando você não pode oferecer nada? Quem está ao seu lado quando você não tem status, não tem utilidade, não tem nada a oferecer além da sua companhia? Essas últimas pessoas são raras e são as únicas que merecem lealdade verdadeira. O resto, trate como aliados estratégicos. Seja cordial, coopere quando faz sentido, mas não confunda a aliança com amizade profunda. Sexta regra: nunca mostre todas as suas cartas. Tem um tipo de pessoa que conta tudo para todo mundo, divide seus planos, suas inseguranças, suas estratégias, seus medos, seus sonhos, porque acredita que vulnerabilidade gera conexão, que autenticidade constrói confiança.
E sim, isso funciona em relações íntimas verdadeiras, mas no jogo de poder é suicídio estratégico. Maquiavel ensinava que você deve guardar suas intenções, porque quando as pessoas sabem exatamente o que você quer, elas podem bloquear. Quando elas conhecem suas fraquezas, elas podem explorar. Quando elas entendem seus medos, elas podem manipular. Isso não é paranoia, é realidade em ambientes competitivos. E o mundo corporativo, o mundo social, os espaços de disputa por recursos e reconhecimento são ambientes competitivos, gostem ou não. Então, seja estratégico com informação. Compartilhe o suficiente para parecer aberto, mas não tanto que você fique vulnerável. Mostre competência, mas não revele todos os seus métodos. Demonstre confiança, mas não exponha todas as suas inseguranças. Deixe as pessoas um pouco incertas sobre seus limites, suas capacidades, suas próximas jogadas. Incerteza gera respeito. Transparência total gera exploração. 7ª regra: tempo é arma. Existem momentos para agir e momentos para esperar. E a maioria das pessoas erra porque age rápido demais ou devagar demais. Maquiavel era mestre em timing. Ele sabia que a mesma ação em momentos diferentes gera resultados opostos. Exemplo concreto: você quer pedir aumento. Você pode pedir depois de entregar um projeto gigantesco com sucesso, quando seu valor está visível e fresco na memória do chefe, ou você pode pedir num momento aleatório, quando a empresa está em crise, quando seu chefe está sobrecarregado. Mesma pergunta, resultados completamente diferentes. Timing é tudo. Ou pense em confrontos. Você pode confrontar alguém no calor do momento, quando as emoções estão altas e ninguém está receptivo a ouvir. Ou você pode esperar, deixar a poeira baixar, escolher o momento em que a outra pessoa está calma, aberta, e aí sim colocar seu ponto. Mesma conversa, impactos totalmente distintos. A regra é: observe o contexto. Leia o ambiente, sinta o momento. Não force ações em terreno desfavorável. Espere a maré mudar. E quando o momento certo chegar, quando as condições estiverem alinhadas, aí sim você age com força total. Paciência estratégica não é passividade, é preparo para golpe certeiro. 8ª e última regra, a mais importante: reputação é seu ativo mais valioso. Tudo o que você faz, tudo o que você diz, tudo o que você demonstra, constrói ou destrói sua reputação. E reputação é o que te precede, é o que as pessoas acreditam sobre você antes mesmo de te conhecerem. É a narrativa que circula quando você não está na sala. Maquiavel dizia que um príncipe deve ter cuidado extremo com sua reputação, porque ela determina quanto poder ele realmente tem. Se as pessoas acreditam que você é competente, você consegue oportunidades. Se acreditam que você é confiável, você ganha alianças. Se acreditam que você é forte, você não precisa provar força. Mas se sua reputação está manchada, se as pessoas duvidam de você, você gasta energia infinita tentando convencer cada indivíduo separadamente. E o pior, reputação leva anos para construir e segundos para destruir. Um erro público, um momento de fraqueza exposto, uma traição de confiança e você perde credibilidade que levou décadas acumulando. Então, proteja sua reputação como você protege sua vida. Escolha com cuidado as batalhas que você luta publicamente. Evite associações com pessoas de reputação duvidosa. Cumpra promessas mesmo quando é difícil, porque no longo prazo, sua palavra é sua moeda. Agora, respira fundo e olha para tudo que a gente acabou de passar. Essas 8 regras não são sobre se tornar uma pessoa má, são sobre parar de ser ingênuo num mundo que não funciona pela lógica que te ensinaram. São sobre entender que poder não é algo que te dão porque você merece. Poder é algo que você constrói, protege e expande através de consciência estratégica. Você pode continuar acreditando que basta ser bom, trabalhar duro e esperar que o universo retribua. Pode continuar sendo invisível enquanto pessoas menos capazes ocupam espaços que deveriam ser seus. Pode continuar sendo usado por quem entende essas regras melhor que você. Ou você pode acordar. Pode integrar essas leis na forma como você se move pelo mundo. Pode ser estratégico sem perder humanidade. Pode proteger seus interesses sem se tornar cruel. Maquiavel não era vilão, era observador.
Ele simplesmente teve coragem de escrever o que todos veem, mas fingem não ver. E 500 anos depois, as mesmas regras continuam decidindo quem sobe e quem fica para trás. A diferença é que agora você conhece essas regras. A pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Se esse vídeo te fez repensar algo sobre como você tem jogado o jogo da vida, deixa um comentário contando qual dessas regras mais te impactou. E se inscreve no canal, porque a gente vai continuar destrinchando essas verdades que ninguém te ensina, mas que todo mundo deveria saber.